Fala, doutor Beno, boa noite. Tá me ouvindo bem aí? Tô te ouvindo, você me ouve? Ouço, ouço tranquilo. Eu peguei uma caneta, deixei a porta aberta, agora já voltamos. E aí, tudo bem? Beleza, tranquilo, cara. Então, primeiramente aí, te agradecer aí pela oportunidade de bater esse papo aí com você. Parabenizar também por ser finalista assim como eu lá, liderança cívica. Eu acredito, né? Para quem não sabe, o Breno também, assim como eu, somos finalistas lá do Liderança Cívica do Movimento Acredito, fazemos parte desse movimento. E aí ele vai falar um pouquinho agora, peço que você já inicie um pouco se apresentando aí, falando um pouco da sua trajetória aí, que você foi um delegado aí que jovem, mais jovem do estado do Rio de Janeiro chegou a ser, né? Queria que você contasse um pouco disso aí, a gente iniciava aí as perguntas e falar um pouco dessa sua experiência sobre essa sua experiência na Polícia Civil, essa experiência como delegado e um pouco sobre segurança pública, que você também é especialista aí por ser formado aí na UERJ. Beleza, Denis. Cara, para mim é um prazer falar com você sobre segurança pública. Aproveito também para te parabenizar por estar lá na final, né, do painel e do Acredito, né? Uma renovação importante, né? Um movimento importante. Então, meus parabéns aí para você pela tua iniciativa, porque também a gente sabe como é difícil, né, cara, você se expor nesse sentido e então por isso você está de parabéns. E eu realmente fui considerado, né, quando eu entrei para a polícia, o delegado mais jovem do país. E eu entrei, na verdade, com 23 anos, né? Eu sempre quis ser policial, sempre tive esse sonho e, graças a Deus, também tive a oportunidade de estudar, né? Coisas que a gente precisa também falar, que é uma oportunidade que ainda precisa ser massificada, né, na nossa população. E, e aí, como eu sempre quis ser policial, eu já comecei a estudar muito jovem, né? Já com esse objetivo, durante a faculdade e tudo mais. E aí eu fui abençoado de ter um concurso no meu último ano da faculdade, né? E aí eu fui fazendo as fases das provas e, graças a Deus, consegui ser aprovado. E, como você falou, eu curiosamente conheço Nova Iguaçu, né? Inclusive, eu passei o último ano e meio trabalhando na delegacia de Nova Iguaçu, do centro de Nova Iguaçu. Eu acho que nem você nem sabia, eu acho, né, sobre isso. Não, É não. bom que já fica uma informação adicional para o pessoal que está aí ouvindo também. Agradeço também a galera aí, a atenção. Enfim, mas eu acho que segurança pública, cara, é um assunto extremamente importante, né, principalmente no Rio de Janeiro e principalmente na Baixada Fluminense, né? Onde eu tive Verdade. a oportunidade de trabalhar, enfim, acho que a gente tem muita coisa para trocar, eu aprender também, ouvindo as expectativas, né, das pessoas, enfim, e contribuir de alguma forma com esse debate. Show, cara. Show de bola. Eu realmente essa informação aí que você acabou de me passar para mim era novidade, eu não sabia. Foi qual das 52, né? Isso, como assistente. Show. Então a gente inicia mais uma vez aí dando Mas, pessoal, boa noite pessoal que está chegando aí. Obrigado aí pela audiência mesmo aí. E a gente vai falar um pouquinho, começar logo já dessa questão aí, já que a gente tocou nesse ponto já de Nova Iguaçu. Vamos lá. Eu tenho um índice aqui de 2019, né? Acho que ainda não foi atualizado 2020, que a gente está no meado do ano. E segundo os dados do Instituto de Segurança Pública, a 58DP em Nova Iguaçu, somente ela foi registrado 21 casos de homicídios aqui na Baixada Fluminense, né? E necessariamente nessa área aqui de Nova Iguaçu. Em seguida, vem Itaboraí. E em sexto lugar, também, né, não muito longe, a gente fica aqui novamente na Baixada, na 56DP, em Comendador Soares, né, com 11 homicídios. A gente queria saber um pouco aí sobre, aproveitando a experiência que você teve, essa questão aí Isso os índices que a gente tem em 2019, né? Um aumento de 62% no índice de homicídios aqui na Baixada.
em Nova Iguaçu necessariamente. Perfeito. Cara, eu trabalhei durante quase 5 anos nas divisões de homicídios, né? E a minha primeira experiência como delegado na divisão de homicídios foi na Baixada Fluminense, né? Eu trabalhei na DHBF, que a gente chama, né? Durante aproximadamente 2 anos e alguns meses. Então, eu tive a experiência, né, de poder conviver com essa realidade muito violenta, infelizmente, da Baixada Fluminense. Então, quando eu trabalhei nos anos de 2014, 2015, eu realmente pude perceber uma realidade muito cruel de morte, né? E aí, Nova Iguaçu, para a gente tratar desse lugar, que é muito grande, né? Quem não conhece a Baixada, muitas vezes acha que Nova Iguaçu é como se fosse um município, só um centro de uma cidade. Não é. Nova Iguaçu é muito grande. Nova Iguaçu, só para a gente ter uma ideia, né? São 3 delegacias, a princípio, né? Tem a do centro, tem a da Posse e tem a de Comendador Soares. E você tem realidades diferentes para cada região dessas, né? Então você tem, infelizmente, o Rio de Janeiro, infelizmente, ele é um estado que sofre com influência de facções criminosas, infelizmente, né? A gente tem essa influência, então hoje a gente tem tráfico de drogas, hoje a gente tem grupos de milicianos, a gente tem ainda grupos de extermínio, né? Infelizmente. Então, esse cenário, somado a um cenário de violência doméstica, né? Que também provoca muitas mortes, e além disso, dos homicídios que acabam acontecendo sem relação necessária com o crime organizado, mas a verdade é que Nova Iguaçu hoje, e como naquela época também, acaba sofrendo os impactos dessa realidade maior do Estado, que é a influência de facções criminosas, né? Então você tem mortes provocadas nesse contexto, né? Um grupo tentando obter domínio sobre determinado território, e infelizmente a gente tem muito roubo também, né? E a gente infelizmente tem latrocínios, ou seja, que é o roubo seguido de morte, quando a pessoa vai roubar e mata a vítima. E aí, Nova Iguaçu passou até por um momento até de... Porque assim, eu trabalhei em 2014, 2015 no homicídio da Baixada. E os índices eram elevadíssimos em toda a Baixada Fluminense. Na época, a gente já sentia uma redução, né? Por vários motivos, mas acredito que também por conta da nossa capacidade de investigação e de prisão de alguns criminosos que matavam demais. Principalmente os líderes, né? De milícia, de tráfico, enfim. Aí esse número caiu um pouco de homicídios, né? Acho que o Estado recebeu uma falsa sensação de melhora, por exemplo, e depois, já nesses últimos anos, a gente vem sofrendo um certo abalo no índice de violência perceptível na rua, né? Então, assim, e infelizmente a gente vê muitos jovens, né, nessa vida. A maioria dos casos com os quais eu me deparei, principalmente na Baixada Fluminense, eram jovens fora da escola, eram jovens sem trabalho, eram jovens que já viviam, infelizmente, de alguma forma ou de outra, conectadas ao crime organizado. Aproveitando esse gancho aí, que a gente está falando de homicídio, eu tenho uma pergunta aqui especial, que veio da... Pergunta, não é nem pergunta, ela pede para você esclarecer um pouco, é especial, vem direto da Marcele mesmo, do Acredito, né? Nossa liderança nacional aí. Ela fala realmente isso. Pede para o Breno falar um pouco sobre os desfechos das investigações de homicídio na Baixada Fluminense. Ela quer saber mais os desfechos, sobre o desfecho, né? E principalmente praticado pela milícia, né? Que aqui a gente sabe que também é uma área que tem um grande índice de milicianos. Grupo de extermínio que a gente, no passado, a gente chamava assim, né? Pois é, isso. Essa pergunta é muito importante, né? Então, aproveito para agradecer a Marcele, né, a participação, e a você por trazer essa pergunta pelo seguinte: a gente falar de segurança pública, obviamente, a segurança pública ela não se resume somente à polícia, né? A polícia militar e civil, federal, enfim, elas compõem um cenário de segurança pública e, obviamente, são muito importantes. São as principais forças, as forças mais visíveis, né, da segurança pública. Afinal de contas, quando a gente está na rua e a gente sente a presença de um órgão policial, em tese a gente se sente seguro,
né? Ao menos o cidadão assim pretende se sentir seguro. E da mesma forma, quando ele sofre um crime, ele procura a instância policial para que esse crime seja elucidado, para que esse autor seja identificado e, dependendo da previsão legal, seja preso, no caso do homicídio, por exemplo. E aí a gente entra num problema que é sintomático do nosso Estado, que é a falta de recurso, né? Então, por exemplo, eu trabalhava num setor da divisão de homicídios que eu ficava responsável. Eu já trabalhei no plantão, fiquei quase um ano no plantão, ou seja, que é aquela equipe volante que vai aos locais, né? Então, por exemplo, era o dia inteiro na rua, virando madrugada, indo atrás infelizmente, dos homicídios que aconteciam para a gente fazer aquela primeira investigação preliminar. Vai ao local, faz a perícia, ouve as testemunhas, ouve os familiares, tenta ver se tem imagem de câmera, enfim, tenta já sair daquele local com o mínimo de noção do que aconteceu. E aí, a gente já tem um primeiro problema nesse ponto, porque a gente já tem locais em que o Estado tem dificuldade de acesso, seja porque são locais dominados ou com influência de traficantes ou de grupos de milicianos, que provocam confrontos com a força policial. E aí, a gente tinha, por exemplo, um fluxo de ocorrência, um volume de ocorrência muito maior do que a capacidade estrutural da polícia local investigar. Né? Isso já gera um problema gravíssimo, que é uma sensação de impunidade. E a sensação de impunidade aqui, ela é, infelizmente, muito sintomática, às vezes, em crimes praticados por criminosos organizados, né? Porque existe uma maior aptidão para a prática de crimes. Então, por exemplo, você prender em tese, você identificar em tese um cara que mata a própria esposa, a própria mulher ou a pessoa com quem ele se relaciona, em tese é uma investigação um pouco mais fácil, porque existe um motivo muito claro ali. Na medida em que você está lidando com criminosos organizados, né, com graus de hierarquia, com capilaridade por todo o território e que impõe um cenário de muito terror na população, essa dificuldade fica muito mais visível, porque a gente, como policial, tem dificuldade de colher depoimentos e a gente sabe que isso é perfeitamente compreensível, porque, afinal de contas, a pessoa ela tem motivo para ter medo, né, de muitas vezes colaborar com a polícia, infelizmente. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de uma forma muito mais cuidadosa, né, muito mais cautelosa. E aí, isso impacta, por isso a importância da pergunta, isso impacta diretamente no índice de elucidação dos crimes. Na medida em que você tem muito trabalho, né, pouco recurso, e ainda tem um contexto de violência sistemática, você tem um índice de resolução de crimes menor e você tem uma sensação de impunidade maior. E isso alimenta o ciclo de violência. Porque na medida em que o camarada vai lá, mata uma pessoa, mata duas, e simplesmente ele continua impune, a mensagem que a sociedade passa para ele é de que ele pode continuar matando, né? E aí você impacta a vida de milhares de pessoas, e principalmente dos jovens, que ficam expostos a esse cenário e acabam sendo vítimas também desses criminosos. Agora, beleza. Só para fazer um contraponto também, muita gente perguntava, mas muita gente me falava, na verdade, você vai entrar para a polícia, você não vai conseguir fazer nada. Isso não é verdade, né? Eu conseguia, né, junto com os policiais, obviamente, porque o delegado não trabalha sozinho. O delegado precisa de policiais que vão subsidiar o trabalho dele, né, que vão fazer um trabalho de investigação também. E eu trabalhava com 6, 7 policiais, né, que eram extremamente dedicados, que eram extremamente competentes, e através desse trabalho a gente conseguiu fazer investigações que surtiram efeitos e que no futuro, né, provocaram investigações que renderam, por exemplo, condenações, né, do Tribunal do Júri. Então a gente também efetuou muitas prisões, fez investigações que foram bem sucedidas, mas infelizmente os recursos não são os maiores, infelizmente. Esse detalhe colocado por você aí, infelizmente é em tudo, né? A gente sabe o potencial de dificuldade que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil tem nessas questões aí de infraestrutura, de recurso, né? Isso é uma das coisas que a gente
tenta, né, mostrar para pessoas que a gente está interessado em lutar para quebrar esse paradigma de que esse realmente que você acabou de falar aí também, da questão das pessoas achar que porque você vai entrar, vai se corromper, vai ser só mais um, né? E a gente vê que não é só na polícia, né? Todo o trabalho que às vezes você encontra uma facilidade tem isso. Eu te falo, por exemplo, trazendo um pouco para a minha realidade, eu trabalhei também no setor de investigação, né, entre aspas, da Light, né, uma empresa terceirizada, como fazia inspeção de medidores, e realmente as pessoas falavam isso, logo assim que entrava, falava assim, daqui a pouco tá botando dinheiro no bolso, porque aí, né, finge que não viu e vai embora. Falei, cara, não é assim, a gente não é obrigado a fazer o que os outros fazem, né, a gente tenta mostrar que a gente pode fazer diferente, né? Aproveitando aí esse gancho, eu vou falar também sobre, já na realidade daqui também, em 2019 também foi um dado do Fórum Grita Baixada, que é um fórum aqui da Baixada Fluminense, especialmente da Igreja Católica aqui, não sei se você, da Diocese de Nova Iguaçu, 531 pessoas desapareceram, um aumento de 6,2% em relação ao mesmo período de 2018, né? No primeiro trimestre de 2019, foram registradas 101 vítimas fatais de violência no estado, somente em 3 municípios, né, da Baixada Fluminense: Nova Iguaçu, Belford Roxo e Queimados, sendo 61,39% de casos decorrentes novamente de assassinatos, né, e execuções. E 3,96% de feminicídio, né? Tudo um pouco que você já bateu aí para a gente aí, mas aproveitando esse gancho essas questões do desaparecimento e falar um pouco do feminicídio mesmo, que hoje, atualmente, é um tema que deve ser debatido. A gente está vendo aí nacionalmente o pessoal, todo mundo trabalhando essa tese, e é uma tese que realmente precisa ser debatida. Às vezes, eu me pergunto o que leva o cara a fazer isso, né? Eu não tenho explicação, mas eu queria que você, um pouco da sua experiência aí, contasse um pouco para nós sobre os desaparecimentos, né? Essas questões aí, até pelo tempo que você passou aqui em Nova Iguaçu. E é triste a realidade saber que no estado a grande maior parte desses casos foi aqui na Baixada e principalmente em Nova Iguaçu, que vem liderando o ranking, né? Isso que é triste. Muito, muito triste. E o desaparecimento, ele é uma ocorrência, né, muito perversa, principalmente porque o desaparecimento ele deixa os familiares em absoluta cegueira, né? Então, muitas vezes, a investigação ela vai buscar algum motivo, né, em tese, pelo qual aquela pessoa poderia estar desaparecida. O que fugiu da rotina, se ela tinha um comportamento que estava diferente naquela contexto, enfim. E a gente, infelizmente, tem dados aí que revelam que esses desaparecimentos são, na verdade, a forma através da qual os criminosos tentam ocultar o homicídio das instâncias policiais, né? Então, na verdade, a gente, infelizmente, na maioria desses casos, num futuro próximo, a gente acaba tendo homicídios, né? Então, esses desaparecimentos, infelizmente, muitas vezes vão virar homicídios. Ou seja, a gente tem, por exemplo, eu me lembro de já ter participado de investigações de cemitérios clandestinos na Baixada Fluminense, por exemplo. Então, a gente recebia informações, ia até determinado local, geralmente era um local mais afastado, ou muito em cima de um morro, ou muito para dentro de uma mata, né? E você tinha ali um cemitério clandestino. E isso é muito triste, né? Isso é extremamente perigoso, justamente porque você deixa os familiares numa situação de vulnerabilidade tão grande, a ponto da pessoa sequer ter a oportunidade de se despedir do seu ente querido, né? E, mais uma vez, a gente falar de feminicídio
eu também não tenho uma explicação. Eu acho que o ser humano ele é muito complexo, né, para a gente tentar definir ou classificá-lo, mas a verdade é que a gente vive ainda uma sociedade marcada pelo machismo, né, e por uma cultura muito negativa de que o homem sempre teve um protagonismo no sentido de enxergar a mulher como objeto, né? Não como sujeito de direitos, né? Não como uma pessoa que tem direitos e deveres, que tem dignidade, mas o homem, ao longo do tempo, enxergou a mulher durante muito tempo como mais um objeto, como uma pessoa que estava ao seu serviço, né? E aí, isso ainda se reproduz na sociedade, né? De formas subliminares, muitas vezes, seja nas vezes numa diferença salarial, né? Que ganha uma roupagem com alguma justificativa, mas que na prática é machismo, e ganha ainda a pior versão, que é a violência física e, infelizmente, muitos feminicídios. E aí, eu sempre gosto de falar, né, de reforçar uma situação que é a seguinte: em todas as investigações de homicídio que eu fiz de feminicídios, né, e foram muitas, infelizmente, principalmente na Baixada Fluminense, a gente também conseguiu fazer muita prisão em flagrante, né, do próprio autor, mas a verdade é que na investigação a gente conseguia perceber que quase 99, quase 100% dos casos, os familiares ou os vizinhos já percebiam um relacionamento extremamente conturbado, um relacionamento extremamente violento, e muitas vezes não procuravam o apoio para aquela mulher, não procuravam, por exemplo, a polícia, não procuravam a Defensoria Pública, não procuravam uma assistência social, ou mesmo procuravam ajudar aquela pessoa. E aí, isso vai ganhando corpo, porque na medida em que o camarada vai praticando o crime, vai percebendo que nada acontece com ele, ele vai ficando mais... Né, a mesma lógica que a gente falou mais cedo, a mensagem que se passa é de que ele está extremamente livre para fazer isso, não é verdade. Então, o nosso apelo é sempre para que as pessoas denunciem. Não precisa, muitas vezes, se identificar, você ligar para o Disque Denúncia, você ligar para o 90, né? Então, é importantíssimo que as pessoas denunciem para que a gente interrompa o ciclo de violência antes da morte, antes da violência física, enfim. Acho importante a gente frisar sempre isso. Beleza. Vou falar agora de um outro tema que também é importantíssimo e tem crescido muito, né, agora a nossa realidade. Tem muita gente que ainda acha um tabu debater esse tema, mas aí eu aproveito, eu sei que você já tem falado sobre isso também, que eu acompanhei, as questões dos crimes por orientação sexual e identidade de gênero, né? Tem crescido bastante e agora também tem sido mais debatido esse tema. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Claro. Eu acho muito bom que a gente esteja falando sobre isso, na verdade, né? Eu acho que quanto mais a gente falar de um problema e reconhecê-lo, mais chance a gente tem de resolvê-lo, né? Então, por exemplo, durante muito tempo, houve uma dificuldade muito grande de se formalizar que a motivação de determinados crimes era a orientação sexual. Então, por exemplo, quando a gente, na instância policial, preenche o registro de ocorrência, a gente tem lá um setor para marcar a motivação presumida, né? Com aqueles elementos iniciais, o que provavelmente foi o motivo, né? Qual é o motivo presumido daquele crime? E até pouco tempo atrás não existia a opção de colocar discriminação por orientação sexual ou por identidade de gênero. E aí, isso mudou, né? Então já foi um avanço. E por que isso é importante? Porque na medida em que o Estado ele oficializa esse dado, ele formaliza esse dado, ele consegue passar para a sociedade uma real conjuntura da situação, né? E aí esse dado deixa de ser oculto para ser escancarado. As pessoas começam a perceber, bom, as pessoas estão morrendo tão somente porque optaram por determinada orientação, optaram não, ou porque tem determinada orientação sexual, ou porque tem determinada identidade de gênero. E aí o Estado, quando optava por deixar isso à margem do conhecimento das pessoas, tornava essas pessoas invisíveis, né? Porque se você não tem a visibilidade que o problema merece, você também não vai ter uma solução à altura, né?
Então, hoje, é fundamental que a gente fale sobre isso, principalmente porque o STF também decidiu recentemente por aplicar de forma extensiva a questão da lei do racismo para esses crimes. Então, por exemplo, eu também, infelizmente, já tive a experiência de investigar mortes provocadas por causa da orientação sexual, da identidade de gênero, e assim, é perceptível como que esse assunto ainda é tratado de uma forma como um tabu, como você bem falou. E eu acho que isso tem que mudar, isso tem que ser trazido cada vez mais para o debate para que a sociedade se conscientize que não dá para ser assim, né? A gente tem que resolver esse problema. Entrando nisso aí também, tem as questões raciais também, né? Voltando um pouquinho, Valdemir colocou aqui, né, que o índice de violência contra a mulher tem aumentado durante a pandemia do coronavírus, né? E realmente, às vezes, a gente anda meio estressado dentro de casa, né? Aí alguns, né, acabam perdendo a cabeça e levando para esse ponto aí de chegar a esse nível. O que acontece? O índice de violência doméstica, muitos casos, a maioria, é praticado pelo próprio parceiro da vítima, né? Isso é muito grave, porque isso significa exatamente esse comportamento que permanece no tempo de violência sistemática contra a mulher. E aí, na medida em que a pessoa está mais tempo em casa, em tese, ela está mais tempo perto do agressor, né? E isso é extremamente grave. Então, por isso, nesse período, acabou aumentando, né, o índice de casos de violência doméstica. E eu espero, sinceramente, que as pessoas denunciem cada vez mais para que a gente possa reverter esse quadro, pelo menos. Agora eu vou falar um caso que eu sou vítima e todo mundo sabe também, que é assalto dentro de coletivos, né? Eu, em 2019, junto com meu amigo tá aí também, tá assistindo a gente aí, Luan, fomos assaltados 3 vezes seguidas. Tipo, um com intervalo de uma semana, o outro depois de 15 dias, que aí esse daí eu fui até com a minha esposa e ele foi sozinho depois num outro coletivo, né? E tem um grande número também de assaltos às pessoas durante a madrugada na saída para ir trabalhar, né? Ou no retorno e nos pontos de ônibus, né? No local de abrigo que a gente que é aqui, por exemplo, onde eu resido, a gente corta a rodovia Presidente Dutra, né? Então, infelizmente, para a gente partir para a Zona Sul ou para o centro do Rio, para a capital, melhor dizendo, a gente tem que passar pela rodovia. Infelizmente, a gente tem que ir para esse ponto do ônibus aí, para esse abrigo na rodovia Presidente Dutra. E eu queria que você falasse um pouco se, além do registro, se existe alguma solução para isso. Que aí, o ônibus aí é constantemente. Acho que às vezes até aproveitando essa deixa aí que você já tem falado sempre de denunciar e o registro de boletim de ocorrência, né? Tem essa questão também aqui, que o próprio motorista fala, não vale a pena ir para a delegacia, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, se realmente vale a pena ou não vale, se a gente tem que realmente ir para a delegacia e registrar, para tudo, vamos registrar o boletim de ocorrência, se tem a atuação da polícia nesses casos, né? Se realmente tem a atuação, porque a gente encontra mesmo, volta para a questão que a gente falou da desacreditar, né? Desacreditar do agente público, desacreditar do agente de segurança e desacreditar também da polícia. Se realmente vai ter alguém investigando, vai investigar ou não? Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso aí, devido à sua experiência. Claro. Bom, é sintomático, né? Infelizmente, ali, por exemplo, na rodovia Presidente Dutra, tanto em um sentido como em outro, a gente tem realmente um foco ali de roubo em coletivo, pelo menos nesse período recente que eu estava
nessa delegacia. A gente tinha esse mapeamento e, assim, é extremamente importante que seja feito o registro de ocorrência. Mas é muito importante. Vou dizer por quê. Quando a gente tem um caso, né? Por exemplo, se você for à delegacia registrar esse roubo que você sofreu, isso vai gerar um registro de ocorrência, né? Que você vai ter um número, inclusive, que vai te permitir cobrar esse avanço dessa investigação. E aí, quando você vai lá na delegacia, você vai descrever mais ou menos o cidadão que praticou aquele crime, né? Vai fornecer as informações para a polícia, um mínimo de informação para que essa investigação seja dada, seja avançada. E aí, muitas vezes, uma pessoa que estava no mesmo ônibus que você, ela teve uma percepção do fato que você não teve. Obviamente, vocês são pessoas diferentes, vocês estão em locais diferentes, e às vezes uma coisa que você viu, ela não viu e vice-versa. Então, o seu relato vai ser complementar ao relato da outra pessoa. E, por sua vez, às vezes uma pessoa que estava no ônibus em uma outra ocasião, que também foi roubada por esses mesmos indivíduos, muitas vezes, porque isso acontece, né? Essa informação já vai ser adicionada nessa investigação. E mais importante ainda, essas pessoas sendo identificadas, elas vão responder perante a justiça pelo número de roubos proporcional às pessoas que ela roubou, de fato. Então, se ela praticou um roubo contra você num dia, contra uma outra pessoa no outro, e contra uma outra pessoa no mesmo dia que você, mas que tinha patrimônio diferente do seu, esse cidadão vai responder por 3, 4, 5 roubos, né? Então, ele vai sofrer as penas proporcionais ao ato que ele praticou. Então, na verdade, essa história de deixa para lá, ela é, infelizmente, muito comum, mas é isso. Ela é um senso comum que muitas vezes não conhece o funcionamento da polícia. Por isso que é importante a gente estar aqui falando disso, né? Por exemplo, na própria 52, nós tínhamos, e ainda tem, um núcleo que investiga roubos e furtos, né? Então, por exemplo, eu mesmo me lembro de ter pedido prisão e de ter indiciado esses criminosos que estavam praticando roubo em coletivos. E a gente também tem outros problemas. Por exemplo, a gente tem um número muito grande de adolescentes, né, praticando roubos em coletivo, praticando ato infracional análogo ao crime de roubo. Então, a gente já tem um problema que a gente estava falando lá atrás, de vulnerabilidade social, né, de o cara não estar na escola, o cara não está trabalhando, o cara está mais exposto na rua cometendo crime, por exemplo. E então, é muito importante que o registro de ocorrência seja feito. Justamente porque também o próprio policiamento ostensivo, ele tem que ser feito baseado na mancha criminal, né? Então, se você está tendo um foco de roubo em determinada localidade, por exemplo, no retorno, ou, por exemplo, eu me lembro que eu fazia muito local de homicídio na Estrada de Madureira, né? Lá depois da UPA de Cabo Sul, regiões, né? Bairro de Austin, por exemplo, a gente fazia muito local. Então, e a mesma coisa funciona para o roubo, não é só o homicídio. Se você tem muito roubo no local, mas esse roubo não está registrado na delegacia, essa ocorrência não chegou no conhecimento da polícia. Então, em tese, o policiamento vai ficar deficiente ali. Agora, tem problema? Claro. Né? A gente tem pouco recurso, a gente tem uma delegacia, por exemplo, que abrange uma área muito grande, né? Que funciona para prender em flagrante uma área muito grande. Às vezes o cidadão chega na delegacia, a delegacia está lotada, não tem estrutura, a gente precisa reconhecer isso, mas isso não pode servir para não ser feita a ocorrência, porque a ocorrência é o grande trunfo para a gente poder investigar e prender esses caras. Bacana, bacana. É realmente isso que eu defendo. Aqui, por exemplo, tem um bairro que eu morava também, todo mundo, a maioria sabe, eu morei no Jardim Roma durante 27 anos, né? E realmente ocorria numa rua principal que a gente transitava até chegar na Dutra, né? Que é a Estrada da Paca. Acontecia esses roubos aí com meliantes sobre motos, né? Chegava, levava e não chegava às vezes nem chegar no ponto de ônibus. No meio do caminho ali mesmo, ele já pegava e o acesso pela Dutra era fácil, né? E eles seguiam. E eu sempre debatia e batia nessa tecla. Gente, faz o registro. E hoje, agora, a gente tem a possibilidade de fazer ele pela internet, né? Depois aí só é chamado lá se for necessário
para prestar um outro esclarecimento. Mas eu sempre bati nessa tecla mesmo de fazer o registro, né? Até porque entra essa questão que você acabou de falar. Eu cheguei há um tempo até a falar com o coronel aqui, o coronel Busnello, né? E ele me cobrava isso, pô, não adianta a gente... O Conselho de Segurança aqui também tentou me ajudar nessa questão, mas é a primeira coisa que eles me pediram. 10, os boletins de ocorrência. Falei, pô, muitas das vezes as pessoas não fazem esse boletim. Aí acaba gerando esse... Peço que o pessoal que esteja assistindo a gente aqui pregue, né, agora igual essa... Que leve essa... Para maior número de pessoas possível que possa fazer esse registro aí bom. E devido à sua explanação aí, vai clarear bastante, esclarecer bastante aí e abrir a mente das pessoas para que façam esse registro. Perfeito, é isso mesmo. Eu, por exemplo, participei de muito conselho, né, comunitário, inclusive com o comandante Busnelos, que é um profissional que eu admiro muito. E assim, a gente vê exatamente isso. A gente percebe, obviamente, uma indignação legítima da população que quer ter segurança, que quer sair para trabalhar e não ser roubada, que quer poder sair com o filho na rua e não ser violentado, né? E a polícia está ali para protegê-la, né? A polícia, o papel dela é protegê-la, e a Polícia Civil, por sua vez, o papel dela é investigar e prender os criminosos que praticam os crimes, né? E por isso que eu falo, existem problemas, é óbvio, existem estruturas que não são as ideais também, mas o cidadão tem que fazer o papel dele, que é cobrar, mas também fazer o registro de ocorrência, que é ou pedir lá no conselho comunitário, cobrar, ó, a rua tal tá ruim, ó, o pessoal tá indo para outra região roubar, ó, o pessoal tá roubando em outro canto. E aí a gente vai construindo, né? Mesmo que para isso a gente precise dialogar, precisa se desgastar muitas vezes, mas a gente consegue construir alguma coisa melhor do que estava, por exemplo, entendeu? Porque aqui já tem esse agravante aí, que a gente falou nele, né? Volta a falar nele aqui de novo. O comandante é um herói, porque Nova Iguaçu já falou da dimensão dela, né? E ele ainda divide o batalhão dele com 3 municípios, né? Que é Mesquita e Nilópolis, né? Então, aproveito e já parabenizo quem você falou. Ele já é um gigante aí, porque só sendo um herói mesmo para comandar um batalhão com esse índice aí de tudo que a gente já falou um pouquinho aqui, ainda dividido com 3 municípios, né? Exatamente, é um desafio de gestão, né? Gestão de recurso. Então, e por isso mesmo o cidadão tem que cobrar, principalmente dos governantes, né? Porque muitas vezes o policial que está ali na ponta, o policial que está ali na viatura de madrugada, né? O policial civil, por exemplo, que às vezes está atendendo ali no balcão da delegacia, ele é a ponta, né? Ele é a ponta de uma estrutura muito maior. Então, muitas vezes ele está ali assoberbado de trabalho, com um monte de problema para gerir, né? E a gente precisa, obviamente, cobrar que a gente tenha um bom atendimento, que a gente tenha um trabalho bem feito, mas também, como cidadãos, cobrarmos as esferas acima, né? Os governantes, para que esses recursos cheguem na ponta, né? Para que os policiais sejam bem treinados, para que os policiais tenham bons equipamentos, para que os policiais que estão na delegacia tenham boas condições de trabalho e, obviamente, o policial que não se comportar de forma como deveria, que seja punido. Mas para que a gente olhe também para os governantes como responsáveis pelo trabalho que é feito ou é deixado de ser feito na rua e na delegacia. Aproveitando esse gancho aí, perfeito, Breno. Aqui em Nova Iguaçu, por exemplo, Nova Iguaçu agora botou para funcionar novamente, né, o ônibus. E nesse ônibus, ele atualmente agora ele está só no centro de Nova Iguaçu ali, né? Não sei se há previsão dele circular futuramente após a pandemia do coronavírus pelos bairros, né? Não sei se tem essa demanda aí, se ele vai circular ou vão ser criados outros métodos, né? E esse ônibus ele tem 52 câmeras, vai apoiar, da Secretaria de Segurança aqui do município, né?
O intuito realmente é esse, apoiar o município aí, apoiar a polícia, né? E apoiar as investigações. E eu queria aproveitar esse gancho, a Marcela colocou aqui também, aqui tem um viaduto também próximo a mim, que tem um muro, né? Que as pessoas, que o meliante pode se esconder, né, para praticar o crime. E nesse gancho, você falasse um pouco, eu sou um cara que defendo muitas questões de tecnologia, né? Inovação, e a gente tem muitas aí que ainda precisam até ser implementadas e aprimoradas aqui para a nossa realidade. Mas aí, aproveitando essa questão do ônibus, e você falar de estrutura aí, eu queria entrar nessa seara aí. Você acha que câmeras de segurança ajudam bastante o trabalho da polícia? E quais tipos de tecnologia que você acredita aí que poderia ser implementada aí para ajudar a polícia nessas questões? Eu falo bastante também, como eu te falei no início, eu trabalhei na Light, eu sou eletrotécnico e estudante de engenharia elétrica. E eu sou um cara que eu sou defensor pra caramba da tecnologia LED, né? Que é uma inovação que precisa ainda de muito investimento, né? Mas em poucos lugares que capital, por exemplo, já tem implementado o uso, né? E eu vou defender muito essa tese aí da tecnologia LED, para que traz uma sensação de luz do dia, né? Dificulta mais quer dizer, melhora a visibilidade até do condutor do veículo, como de você ter a percepção de, de ser assaltado, ou o cara vai ser inibido de assaltar alguém porque ele pode estar ali visivelmente podendo ser reconhecido a todo momento. Eu queria que você falasse um pouco dessas tecnologias aí, até mesmo como tecnologia para a polícia. O que você acha aí, no seu entendimento, o que a gente pode melhorar? Eu aproveito também e falo que eu fui militar do Exército também durante 8 anos, fui para o Haiti. Aí fala um pouco dessas questões aí que você acha de tecnologia, o que pode transformar, tentar colocar a polícia aqui numa, sei lá, numa SWAT, igual a gente pega, por exemplo, nos Estados Unidos aí, o que tem de tecnologia aí que a gente pode implementar aí, pode brigar para que isso se torne realidade aí para a população. Acho que sua fala foi muito importante porque ela trouxe 3 pontos que são fundamentais para a segurança pública e que muitas vezes não dependem da polícia, né? Então, por exemplo, a Marcela, né? Marcela ou Marcele, porque eu não enxergo essa letrinha muito pequenininha, às vezes eu não consigo ver. Do viaduto, né? Do viaduto e do muro alto. Por exemplo, a gente tem uma influência muito grande da própria noção de urbanismo na questão da segurança pública, né? O criminoso, ele vai se adequar, ele vai tentar se adequar à estrutura que ele tem para agir, né? Então, se ele tem uma estrutura urbana que facilite a atuação criminosa dele, é claro que ele vai usar essa estrutura, né? Então, se ele tem calçadas largas, com muros altos e com nenhuma iluminação, e aí a gente entra no segundo ponto, ele vai ter um ambiente favorável a ele, né? E aí, a iluminação, por exemplo, ela tem um papel fundamental. É claro que o criminoso não vai desistir de praticar o crime porque está iluminado o local, mas a iluminação traz uma sensação de segurança para o cidadão e, obviamente, dificulta o criminoso simplesmente porque aumenta o grau de vigilância, né? Se eu estou vendo, se eu estou enxergando, eu estou, de certa forma, vigiando, né? E aí, o que eu falo? A gente tem também a iluminação como um fator que facilita a investigação, né? Então, ainda que aquele criminoso tenha praticado aquele delito, a investigação, se você tem um local com luz, a gente entra na questão da câmera, por exemplo, né? As câmeras são fundamentais para você tanto reprimir depois, você tentar identificar aquele criminoso, mas também para prevenir. Se você tem um mapeamento, né, um controle por câmeras em tempo real, por exemplo, e você consegue gerir os recursos de patrulhamento, você consegue
conduzir aquele policial, conduzir aquele guarda, por exemplo, para o local que demanda a atuação dele. E aí, a gente precisa ter essa integração, né? Eu, particularmente, passei 2 anos investigando crimes na capital do Rio, por exemplo, mortes de policiais também, e eu me deparava com situações em que eu, delegado de polícia do estado do Rio de Janeiro, investigando uma morte de um cidadão, simplesmente não conseguia acessar a câmara da prefeitura. Então, assim, é um cenário que as pessoas demoram a acreditar que isso era possível, né? E o prejuízo que isso trazia para a segurança, que a gente vai cair naquela velha história da impunidade. Você não consegue avançar na investigação muitas vezes porque você simplesmente não acessou um radar, né, uma placa de um carro ou até mesmo uma câmera de segurança. E aí, eu acho que câmera, tecnologia, iluminação pública e urbanismo, né, espaço público amplo, espaço público ocupado, são fatores de proteção que ajudam e muito a sensação de segurança pública. Vai continuar tendo crime? Vai. Mas a gente está deixando de oferecer ao criminoso um ambiente favorável. Porque nos Estados Unidos também tem criminosos. Só que, em determinadas cidades, você tem um ambiente hostil para ele praticar crime. Você vai em cidades seguras, que hoje se recuperaram, Bogotá, Medellín, por exemplo, na Colômbia, você tem criminosos? É claro, você tem criminosos em todos os lugares do mundo, mas você tem ambientes menos favoráveis à atuação dos criminosos. E o que a gente precisa fazer aqui? Polícia, prefeitura e órgãos públicos. Fazer com que esses ambientes sejam favoráveis não ao criminoso. Esse ponto que você colocou aí no final é o que eu realmente gosto de falar, né? Que é a questão da integração, né? Entre os órgãos, né? Volto a uma questão que eu sempre falo também, que eu participei em 2011, assim que o Complexo do Alemão foi ocupado, né? E em seguida eu passei um período lá, acredito que eu acho que 7 meses, se eu não me engano, trabalhando lá como agente do Exército, né? No apoio do batalhão que estava lá, do apoio logístico daquele batalhão que estava lá ocupando o Complexo do Alemão, né? E eu falei justamente isso. Eu falo para todo mundo que o sistema UPP, o que o Beltrame utilizou junto com o Cabral na época, para mim, tinha tudo para dar certo. Tem tudo para dar certo. Desde que aconteça isso que você acabou de falar aí, que haja uma integração entre os órgãos, né? Que nisso, sim, você deu um exemplo bom aí também, que é a questão da Colômbia aí, Bogotá. Tudo isso, a gente estava falando de tecnologia, tudo que possa interferir nas questões de educação, né? Mobilidade urbana. Você falou bem de Bogotá. Bogotá tem... Na Colômbia foi implementado lá as questões... Aqui também tentaram utilizar o teleférico, mas não deu muito certo, né? Que tudo questões de mobilidade, educação, tudo isso que inibiria um pouco mais e facilitaria a condução das pessoas até o local, né, com mais facilidade, que não tenha ocorrência de crime, e essa integração aí dos demais órgãos, né? Se a educação tivesse entrado perfeitamente para aquele pessoal lá, ia mudar um pouco. Se entrar a saúde, se melhorasse a saúde e fosse utilizando tudo que a gente tinha como arma para combater o crime organizado, fosse utilizado, eu acredito que o projeto PP seria um dos melhores, aí seria exemplo no mundo, né? Você tem, né, um espaço público que é esquecido pelo Estado, né? E aí, nesse sentido, o espaço público passa a ser ocupado por outros estados, né? Entre aspas, né? Outros estados, que são os poderes paralelos. E aí,
você passa a ter cidadãos que ficam submissos, subjugados a outra esfera de poder que não o Estado que a Constituição consagra, né? E isso por si só já tem uma gravidade enorme, porque isso é um déficit de cidadania, de direitos, né? Porque, afinal de contas, você tem um cidadão que não pode exercer a sua cidadania de forma plena, tendo em vista que ele sequer é visto pelo Estado. E aí, para piorar essa situação, isso já por si só grave, a gente ainda tem uma influência de um poder paralelo, né? Que hoje, no Rio de Janeiro, todo mundo sabe, ganham as formas de tráfico de drogas e de milicianos. E aí você tem um outro problema, que aí a pessoa que já não tem educação, saúde, saneamento básico, né? A gente tem uma população que não tem acesso a saneamento básico. Além disso tudo, ela ainda passa a ser explorada, né, na sua liberdade, na sua segurança, por pessoas que também querem explorá-la economicamente, né? Cobrando taxas, cobrando, enfim, cobrando por serviços que o Estado deveria oferecer ou que a sociedade, de uma forma geral, deveria se organizar para poder permitir que essas pessoas tivessem acesso a esse tipo de recurso. E aí, o resultado final disso, né, é a realidade que a gente tem hoje. A gente tem hoje espaços públicos, mas que não são espaços do Estado, né? A gente tem espaços, infelizmente, controlados, né, influenciados por facções criminosas. Ou seja, esses espaços, eles são quanto à violência, muitas vezes, institucional. Por quê? Acaba que o Estado só acessa aquela região com a polícia. E aí, como você falou, a UPP tentou trazer uma política de paz, né, que, de certa forma, já existiam projetos nesse sentido nas políticas de segurança pública anteriores, mas esse projeto sempre ficou só no papel, né, sempre ficou só no discurso. E as UPPs que tiveram, comparado com os outros projetos, tiveram um pouco mais de audácia, né, acabou pecando justamente porque não trouxe, como você bem falou, o Estado com seus outros braços que não fossem o braço policial, né? Então você acabou, fora que depois se multiplicaram as UPPs sem que houvesse agente suficiente, por uma questão, me parece que eleitoral. Enfim, aí a gente acabou tendo aqui no Rio de Janeiro um retorno aos territórios conflagrados, um retorno aos territórios influenciados por criminosos, e a gente tem, mais uma vez, um desafio extremamente relevante para resolver no Rio de Janeiro e que se estendeu à Baixada, né, de uma forma mais grave durante certo período, justamente porque criminosos que estavam aqui no Rio capital migraram para regiões da Baixada Fluminense. Então, houve muito mais confrontos na Baixada, por exemplo, do que havia em anos anteriores. Isso eu acho que você pode até falar melhor do que eu, mas era pelo menos a minha visão e o que eu tenho acesso a dados, por exemplo, de leitura, né? Sim, verdade, verdade. Eu sempre falei essa questão também aí de migração. A migração sempre existiu. Só para a Botei o gente já está carregador indo aqui, ó. para. Botei o carregador do celular. Mas a gente já vai finalizar agora, que a gente já está indo para mais de uma hora já. Vou voltar aqui numa pergunta aqui eu acho que é Gilca Mendola, né? Ah, Júlia. Ela colocou aqui, Júlia, como garantir que as tecnologias são seguras e não hackeáveis? É possível nos primeiros passos de implementação? E quem pode ser parceiro da polícia nesse sentido? Excelente pergunta da Júlia. Beijo para a Júlia. Isso é muito importante, Denis, na minha opinião. Acho que você pode até falar também do ponto de vista... Eu também sou cidadão, mas acaba que eu vou falar um pouco como policial, né? Claro que para a polícia é muito importante ter acesso a imagens, ter acesso a câmeras, ter acesso a dados, mas a gente também não pode querer contar com um sistema que viole direitos, né? Então, por exemplo, a gente tem que ter um sistema extremamente seguro. A gente tem que ter um sistema... Por exemplo, a gente teve um caso aqui de reconhecimento facial, recentemente, que a pessoa foi reconhecida como se fosse um foragido da justiça, foi conduzida para a delegacia
mas não era ela. Então, assim, isso é grave, porque você acaba violando o direito da pessoa de ter a liberdade, né? Então, a gente precisa Deixa eu mostrar. te contar rapidinho que a gente tá indo pros últimos 15 segundos. Vai cair. Vamos cair. Então, te agradeço, cara. Só isso. E parabéns pelo teu trabalho aí em Nova Iguaçu, que a gente consiga uma cidade melhor para